Para fazer uma faculdade fora do Brasil, seja para fazer a graduação, mestrado, doutorado, você precisa comprovar o seu nível de proficiência em inglês. Então bora falar hoje sobre alguns mistérios, alguns mitos e verdades sobre o TOEFL, sobre o IELTS e sobre o CAI. Fica ligado. Fala galera, Matheus Tomoto gravando aqui diretamente de Harvard, nos Estados Unidos. Eu venho aqui exatamente para dar essas dicas legais para quem tem esse sonho de ir para fora do Brasil. Então fica ligado. O primeiro mito sobre o TOEFL é que as pessoas acham que ele é necessário para todas as oportunidades. Na verdade, é exatamente o contrário. Para a maioria das oportunidades, o TOEFL nem é requerido. Então, fica ligado nisso. Se você vai para os Estados Unidos para trabalhar, para turistar, para fazer um intercâmbio, para fazer um curso de inglês, que são a maioria das oportunidades, você não precisa de TOEFL. O TOEFL, o IELTS ou qualquer prova de proficiência só é necessário especificamente se você for fazer uma faculdade, seja ela no nível da graduação, do mestrado ou do doutorado. Por isso a escolha da prova está totalmente ligada com a sua intenção. O porquê você quer ir para fora? Qual é o tipo de oportunidade que você está procurando? Mito número 2. A maioria das pessoas acredita que precisa estudar muito tempo para fazer uma prova desse tipo. Tem muita gente que acha que tem que investir uma grana pagando 10 anos de curso de inglês na melhor escola de inglês da cidade. Não é verdade. Pô, vou dar um exemplo por conta própria. Você já conhece minha história. Até os 16 anos de idade estudei em escola pública, era praticamente um analfabeto funcional, não sabia escrever uma redação. E aos 23 anos de idade eu precisei fazer o TOEFL porque eu tinha conquistado uma oportunidade ali, uma proposta de uma bolsa e eu tinha que tirar uma nota boa no TOEFL para passar. Se até os 16 anos de idade não sabia escrever em português direito, imagine aos 23 em inglês. Não sabia nada. Em 3 meses, larguei tudo que eu estava fazendo. Trabalho, todos os projetos, me tranquei no meu quarto por 3 meses, fiquei estudando 16 horas por dia, das 7 da manhã até meia-noite, fazendo 2 pausas só para almoço e para janta, todo final de semana, todo feriado, todo sábado, todo domingo. 3 meses consecutivos estudando todos os dias, 90 dias sem parar, sem sair da cadeira, minha bunda estava quadrada, sem nunca ter falado inglês, sem nunca ter estudado inglês, sem nem saber o verbo to be, porque quem estuda em escola pública sabe disso, a gente não aprende nem o verbo to be na escola pública. E se você passa por esse tipo de situação, comenta aqui embaixo para comprovar que é verdade, que a gente não aprende essa merda nunca, parece que a galera não quer ensinar a gente. Bom, 3 meses estudando, consegui uma nota suficiente no TOEFL, só estudando sozinho. Portanto, você não precisa investir grana pra caramba para fazer TOEFL, você não precisa escolher a melhor escola de inglês, não precisa nem ter professor particular. Se você tiver muita vontade, muita força de vontade, você consegue, e a internet tá aí para isso. Não sou só eu não, muitos dos meus amigos que passaram inclusive em Harvard nunca nem foram numa aula de inglês. Então não deixa isso te limitar, porque eu sei que nem todo mundo tem grana para pagar uma boa escola. Fica ligado. Mito número 3, será que eu preciso ser fluente em inglês para aplicar para o TOEFL? Será que eu preciso já estar sabendo falar igual os americanos, com sotaque americano, pá, igual lá no seriado Friends ou qualquer um que você assiste aí? Meu, cá entre nós, né? A gente não fala nem o português direito no nosso país. Pô, eu não conheço até hoje, cara, 28 anos, eu não conheço um brasileiro que fala o português 100% correto, nem os caras que apresentam na televisão, mano. Imagine a gente falando inglês correto, a gente não fala nem o nosso próprio idioma. Eu conheço alguns amigos americanos, por exemplo, que foram fazer a prova do TOEFL. Eles não precisam, porque eles já estão lá, né? Se você é fluente em uma língua, já estudou em uma escola e tal, você não precisa fazer a prova. Mas os caras foram só de curiosidade e tal. Os caras acertaram menos da metade da prova. E por que que isso aconteceu? Porque a prova ela não mede necessariamente a sua fluência no inglês. Ela mede a sua capacidade de fazer a prova em específico, a metodologia da prova, as habilidades que a prova está procurando. Então vamos falar sobre os 4 pilares que a prova avalia. O primeiro vai ser a sua capacidade de leitura de textos em inglês, vai ser o reading. Depois eles vão avaliar o seu
speaking, a sua capacidade de falar, depois o seu listening, a capacidade de interpretar coisas através da sua audição e depois a sua escrita de redações através do writing. Então, são esses 4 pilares que vão estar em todas as provas de proficiência de inglês. E para cada uma delas existem técnicas e existem diferenças entre cada uma dessas provas. O TOEFL avalia de uma forma diferente do IELTS, que avalia de uma forma diferente do CAI e até de outros métodos. E é aí que está o grande segredo das provas. Você não precisa ter o inglês fluente. Se você dominar a metodologia da prova, o que a prova está buscando de você, você consegue tirar uma nota grande mesmo sem saber falar inglês, que foi o meu caso. Em 3 meses eu estudei a prova, eu não estudei inglês, estudei a prova. Quando a gente fala de TOEFL, existem 3 modalidades de TOEFL, fica ligado, você sabia dessa? Existe o TOEFL IBT, o ITP e o PBT, beleza? Então aí já começa a confusão da galera. Qual que eu recomendo que você faça? O oficial, geralmente, que as faculdades vão aceitar é o TOEFL IBT. Porém, você não precisa descartar totalmente os outros tipos de prova e eu já vou falar sobre isso para você. O IBT é a prova convencional, em que você faz ela num computador, com várias pessoas na mesma sala e tal. E é uma prova que dura 4 horas e meia. Aí é a prova oficial, é a prova mais aceita no mundo. E para mim, só de você estudar a metodologia do TOEFL, pô, você já consegue mandar bem pra caramba, mesmo se não tiver um inglês fluente. Mas mesmo assim eu vou dar algumas dicas para você ir bem nesse TOEFL aí. A primeira dica de todas é, pelo amor de Deus, leva o seu RG no dia da prova. Quando você se matricular no TOEFL ou no IELTS, em qualquer tipo de prova, eles vão pedir alguns documentos necessários. Se você não levar seu documento, você não vai conseguir entrar, acabou, game over. Dica número 2, estude muito antes de fazer a prova, porque a prova não custa barato, geralmente ela está ali em torno dos $250. Então se você for fazer, já vai com a faca na caveira, com força de vontade para fazer o negócio dar certo. Se você estiver um pouco inseguro antes de fazer a prova oficial do TOEFL, que é o IBT, faça o TOEFL ITP ou o PBT. Existem diversas escolas que aplicam o teste e elas custam muito mais barato. Tipo, você consegue pagar ali em torno de 100, 200 reais para fazer a prova e você consegue simplesmente simular como se você estivesse no dia. É uma prova escrita, então um caderninho de prova ali é legal para você treinar pelo menos uma vez antes de você fazer a prova oficial. E deixa eu dar algumas dicas legais aqui. E independente da prova escolhida, se vai ser TOEFL, IBT, ITP, PBT, se vai ser IELTS, se vai ser CAI, existe um erro que a maioria dos estudantes cometem e os caras se ferram totalmente na prova por causa disso, que é menosprezar a primeira sessão da prova, que é o reading, a capacidade de ler textos em inglês. A galera acha que é igual no português, interpretação de texto, e só por isso tá suave. Não. A grande falha da galera nessa primeira sessão é que ela passa rápido demais. Você não tem tempo, você não vai ter tempo para ler os textos inteiros. Então você tem que olhar nas perguntas e olhar e tentar achar respostas nos textos. Se você quiser ler todos os textos, acabou. Você já falhou na prova, você não vai conseguir. Então você precisa ter essa capacidade de achar respostas no texto sem ter que ler ele inteiro. É um pouco complicado, mas com o tempo você se acostuma. No TOEFL e IBT, geralmente os textos eles são menores, então você tem mais textos. No IELTS, aí é totalmente diferente, porque eles vão te dar tipo 2, 3 textos gigantes e vão ser só eles para a prova inteira. Como o TOEFL e IBT ele é pelo computador, quando você estiver nessa primeira sessão do reading, você consegue pular as perguntas, você consegue de trás para frente e tal. Então, cara, fica suave, só vai, não sabe, depois você volta no final, beleza. Nas outras sessões você não pode, mas nessa especificamente você consegue fazer, então use isso a seu favor para ganhar tempo. E no IELTS a minha dica é muito semelhante. Olha lá as respostas e depois tenta achar qual que é a solução dela no texto, se você não souber, pula e responde tudo no final, beleza? A segunda parte da prova vai ser o listening, e aqui tem uma grande diferença entre o TOEFL e o IELTS. No TOEFL você vai ter de 1 hora a 1h30 para fazer essa parte, então vai ter mais perguntas e você vai ter também mais tempo para responder. O IELTS é uma prova menor, então você vai ter 30 minutos para responder as perguntas do listening.
O speaking é outra grande diferença entre as provas, porque no TOEFL você vai falar com o computador. E aí muita gente se preocupa, né, com o sotaque. Pô, o computador, uma inteligência artificial vai avaliar o meu sotaque no inglês. Não, pô, os caras não estão nem aí pro seu sotaque. E lembre-se, o TOEFL ele é feito no mundo inteiro. Então imagina os caras da Índia, da China, de qualquer lugar do mundo falando inglês. Tenho certeza que tem gente com sotaque muito pior que o nosso. Então, não esquenta pro sotaque. Os caras querem mais ver duas coisas. Eles querem avaliar duas coisas. A sua capacidade de raciocínio. No speaking do TOEFL, você vai ter algumas respostas em que você vai ter que dar sua opinião sobre um assunto científico, que eles vão falar, leia esse texto e dê sua opinião em 60 segundos. Né? Então, você vai ter que ter essa capacidade de abordar começo, meio e fim. Construir uma ideia. Na minha opinião, isso por causa disso, então a conclusão é esta. E a segunda coisa que eles vão avaliar no seu speaking é a sua capacidade de falar bem, falar de boa, construir bem as frases, falar bem as palavras. Não é para ter um sotaque perfeito. Fale devagar e só isso já vai ser suficiente. Não tente falar rápido para impressionar, porque daí você vai embolar tudo, mas putz, aí os caras não vão entender nada, daí sua nota vai abaixar. O importante é falar com clareza. No IELTS tem uma grande diferença. A primeira é que o speaking ele não é feito no mesmo dia que o restante da prova. Você faz o speaking no dia separado. E quando você for fazer o speaking no IELTS, você vai falar diretamente com uma pessoa. Então você vai sentar numa cadeira e conversar com alguém sobre sua vida, sobre os temas que ele for te perguntar. Então um teste totalmente diferente. TOEFL e EBT computador, IELTS tem uma sessão até que você faz, que é o speaking de frente para uma pessoa. E Matheus, no começo do vídeo você falou sobre 3 provas, TOEFL, IELTS, mas você falou de um tal de CAI. O que é esse negócio aí? O CAI ele é uma prova diferente, muito popular na Europa. Não é válida em muitas faculdades, na maioria das faculdades dos Estados Unidos ela não é válida, em muitas faculdades da Oceania, tipo Austrália e tal, ela não é válida, mas em algumas faculdades da Europa eles aceitam. E a grande diferença do CAI, que é a prova de Cambridge, é que ela não tem validade. Então o CAI ele é válido para sempre, você não precisa ficar refazendo a cada 2 anos. Então para resumir, tanto o TOEFL quanto o IELTS quanto o CAI, eles vão avaliar os 4 pilares do inglês, Reading, Speaking, Writing e Listening. No TOEFL você vai ter 4 horas e meia de prova, no IELTS 2 horas. E eles são as provas que são mais aceitas em todo o mundo e eles têm uma metodologia ali razoavelmente diferente. E todas elas geralmente focando em conteúdos acadêmicos, beleza? Então fique ligado nisso. A ideia das provas é colocar você dentro, simular como se você estivesse dentro de uma sala em que você vai ter que ouvir o professor falar, ler ao mesmo tempo alguma coisa que ele escreveu lá na lousa ou que você tem que ler no livro e até fazer anotações. Então se acostume a juntar as habilidades. Não ache que você, por exemplo, no speaking vai trabalhar uma habilidade só. Por exemplo, na parte de listening, algumas horas você vai ter que ler um texto, portanto, habilidade de leitura e ainda falar sobre. Em algumas horas você vai ter que ouvir e ainda responder. Então existem alguns momentos da prova em que você junta habilidades. Esteja preparado para isso e estude bem o modelo da prova. Ela não é difícil de passar, novamente. Não vai testar o seu inglês e a sua fluência no idioma, mas vai testar muito a sua habilidade de fazer prova. Portanto, você consegue facilmente hackear a prova se você estudar tudo que eles estão procurando. Se você tem o sonho de fazer uma faculdade fora do Brasil, esse é o primeiro requerimento. Ter uma nota boa no TOEFL, acima ali de 79, 80 no TOEFL e EBT já é uma nota excelente, acima de 6 no IELTS também já é uma nota boa pra caramba, beleza? E lembrando, o TOEFL ele não é necessário para todas as oportunidades, a maioria das oportunidades nem requer teste de proficiência. Somente faculdades, mestrados e doutorados. Um grande abraço, meus queridos. Se você tiver alguma dúvida de TOEFL, algum ponto, alguma dica que eu esqueci de dar aqui, por favor, comenta aí embaixo. Bora ajudar a galera. Tamo junto. Grande abraço. Valeu.